esvazia também, para que possa nos nossos corações, porque nós precisamos, Pai, ouvir, Pai, da parte do Senhor, ó Deus da glória, Espírito Santo, e aprender. Amém. Jesus, as palmas que louvam o nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma noite, né, irmãos? Aleluia, Jesus não é para quem, aleluia, quer, é para quem precisa do Senhor verdadeiramente, amém? Aleluia. Hoje também é aniversário do nosso irmão, foi sexta-feira, né? Aniversário do nosso irmão Gobi, 92 anos. Depois nós vamos estar cantando parabéns para o servo do Senhor, aleluia, Jesus, para o nome do Senhor ser glorificado, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 5, livro de 1 Samuel, capítulo 5, louvado seja o santo nome de Jesus, aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 5, para nós meditarmos nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Domingo, aleluia, culto da família, aleluia, Jesus. Muitos, aleluia, Jesus, já não tem mais, aleluia, Jesus, alegria, né, irmão, em servir ao Senhor, mas isso faz parte, né? Aleluia. Pode falar para a irmã também, para a irmã Ana, se ela quiser vir para as meninas se calar, pode falar, aleluia, Jesus, que a irmã Ana pode vir, se as meninas forem ficar lá na escola, amém? Aleluia, Jesus. Quem achou livro de 1 Samuel, aleluia, Jesus, capítulo 5, lá no versículo 1, aleluia, Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus, aleluia. Para nós meditarmos nessa noite, diz assim o cabeçalho da palavra: a arca na casa, a arca na terra dos filisteus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer e Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantou-se, porém, de madrugada, aleluia, no dia seguinte, os moradores de Asdod e viram Dagom que estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, tomaram e pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E porém, a cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Somente o tronco ficou de Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam na soleira da porta de Dagom, em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e os afligiu e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus limites. E vendo então os homens de Asdod que aconteceu, disseram: não fiquemos conosco a arca de Deus de Israel, pois sua mão é dura contra nós e contra Dagom, o nosso Deus. Por isso enviemos mensageiros e carreguem a si todos os príncipes dos filisteus. E disseram: o que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel será levada até Gate. E assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor veio contra a cidade, e muita gente aleluia, e muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroida nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem e nos, aleluia, Jesus, e nós a nosso povo, nos matarem a nós e a nosso povo. E mandaram chamar todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvemos a arca de Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia terror mortal em toda a cidade, e a mão do Senhor pesara muita contra eles. E os homens que não, aleluia, Jesus, morriam, eram tão atacados
com hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até o céu. Soberano eterno Deus, Pai querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma noite na tua presença, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia, buscando no Senhor que é santo e é verdadeiro. Pai, coloca as tuas mãos, fala conosco, nos dá direção no teu Espírito, Pai. Senhor, eu te peço, fala conosco, nos ajuda, Pai, a compreender a tua vontade, em nome de Jesus. Bate uma salva de palma e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, aleluia, Jesus, que fala conosco nessa noite, ela fala que, aleluia, Jesus, quando a arca de Deus foi tomada, aleluia, do povo de Israel, pelos filisteus, e a arca foi levada, aleluia, Jesus, até a terra dos filisteus, e essa arca, aleluia, foi colocada, aleluia, no templo do Dagon, do Deus deles, o Deus que eles adoravam, o Deus que eles veneravam, aleluia, Jesus. E a palavra nos diz, aleluia, que ele, lá no capítulo, aleluia, Jesus 5, lá no versículo 1 diz: e os filisteus, tomando a arca do Senhor, trouxeram a Ebeneze e Asdod. Eles levaram para a cidade deles e colocaram no templo. Mas nós sabemos, aleluia, Jesus, embora muita gente diga, muita gente coloque, aleluia, porque o Salmo 115, ele diz assim, que as estátuas, que as imagens, as esculturas, elas não falam, elas não andam, né? Elas, aleluia, precisam ser carregadas. E quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, nós sabemos que eles adoravam uma imagem, eles adoravam a Dagon. E nós sabemos que coisa santa, aleluia, Jesus, não permanece em altar, aleluia, Jesus, no qual não tem a presença de Deus. As coisas santas não ficam, aleluia, onde quer para elas, aleluia, Jesus, estarem, se não for pela vontade de Deus. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que eles levaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, aleluia, Jesus, como se fosse um triunfo, como se fosse, aleluia, uma vitória. Mas mal sabiam eles, aleluia, Jesus, que jamais a presença de Deus ficaria ao lado de uma imagem, ao lado de uma escultura. Então, quando nós olhamos por aí que eles colocam essas imagens em qualquer lugar, e essas imagens ficam lá paradinho, é um sinal que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo não está nesse negócio. Porque quando, aleluia, tem a presença de Deus, quando tem o manifestar da glória de Deus, essas coisas não prevalecem. E a Bíblia diz no capítulo 2 que eles tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Aí eu te pergunto, desde quando, aleluia, Jesus, as coisas santas, desde quando as coisas de Deus, aleluia, elas ficam em lugar, aleluia, Jesus, no qual o Senhor não permite, no qual, aleluia, a presença de Deus não é notória? Desde quando se coloca alguma coisa e ela prevalece? O Senhor, ele destrói tudo. E quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, Jesus, nós vemos que o próprio rei Ezequias, quando ele assumiu, aleluia, Jesus, ele derrubou todos os postes de idolatria que o pai dele tinha colocado. Então, quando nós olhamos aqui no capítulo 3, a Bíblia diz que levantando-se, porém, eles levantaram de manhã e foram dar uma olhada no que estava acontecendo. Eles escutaram o barulho, creio eu, e eles foram ver, e a Bíblia diz que a estátua de Dagon estava caída, aleluia, estava prostrada na frente da arca, ela estava tombada, aleluia, Jesus. Então assim, podem falar, podem fazer o que quiserem contra você, mas se você tem a presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, está na tua vida, nada vai te atingir. Muitas das vezes, aleluia, você tem medo, muitas das vezes você tem preocupações, muitas das vezes você tem ansiedade com as coisas, com as necessidades, mas não é necessário, querido, porque o Senhor tem cuidado de tudo. A Bíblia disse que o Senhor cuida de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas necessidades. Nós não precisamos nos dirigir a outros deuses, nós não precisamos deixar que a incredulidade chegue à nossa vida, chegue ao nosso coração, chegue à nossa casa. Somente você tem que ser fiel, somente você tem que adorar a Deus, somente você tem que buscar a Deus, somente você tem que falar para o Senhor que verdadeiramente você não é nada, você não tem nada e você não pode nada. Como eu disse na casa do irmão Gobi hoje, para ele, a esposa e os filhos e os netos, eu falei: caixão não tem gaveta, não vai levar nada, você não vai levar casa, não vai levar carro, você não vai levar nada desta terra. E muitos, aleluia, procuram subterfúgios, muitos procuram essas direções para ver se enriquecem. Muitos deixam as coisas de Deus para andar atrás de dinheiro, muitos largam, aleluia, seus compromissos, achando que Deus se agrada.
Eu não sei até quando o Senhor vai, aleluia, Jesus, suportar isso, mas uma coisa eu digo para você: as portas estão para se fechar e muitos vão ser pegos desprevenidos. Muitos vão ser como esses filisteus que achavam, como aquela mulher que eu fui lá orar, que achou que ia mostrar a Bíblia para o demônio que estava na hora dela e o demônio ia sair. Demônio não tem medo de Bíblia, querido. Demônio não tem medo, aleluia, Jesus, que você leia a Bíblia. Demônio não tem medo da tua roupa de crente. Demônio tem medo da tua vida diante de Deus. Ele tem ódio de quem anda diante de Deus, porque a pessoa diz: eu não tenho demônio, mas o demônio não incomoda quem já está fazendo a vontade dele. Satanás não incomoda quem já vive, aleluia, Jesus, o que ele quer que viva. Ele só se preocupa com gente que verdadeiramente vive, aleluia, Jesus, na presença de Deus. Gente que verdadeiramente paga o preço. É por isso que ele incomoda, por isso que ele quer tirar, por isso que ele quer desviar, por isso que ele entra, por isso que ele trabalha para trabalhar nas mentes, nos corações, nos casamentos. É por isso que dia após dia ele não cessa. E muitos, infelizmente, estão amortecidos. Muitos estão, aleluia, conformados. Mas a palavra nos diz que eles levantaram e viram, aleluia, a estátua de Dagom caído, aleluia, Jesus. E olha só o que diz a parte B, e o seguinte: e os moradores de Asdodes viram que Dagom estava caído, de rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, tornaram a pô-lo no seu lugar. Não adianta, irmão, não adianta. Se a presença de Deus não está, não adianta levantar, aleluia. O Senhor está dizendo que eles foram lá e levantaram a Dagom e disseram: não, o lugar dele é aqui, mas perto da arca não. Por isso que as pessoas, aleluia, Jesus, que tem o Espírito Santo, por isso que as pessoas que andam com o Senhor, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a presença de Deus, muitos não conseguem, aleluia, ficar perto de você. Muitos não conseguem conviver com você, porque eles só vão se sentir à vontade se eles não sentirem a presença do Espírito Santo em você. É por isso que muitos, aleluia, Jesus, preferem andar a vida ao mundo, preferem andar, aleluia, Jesus, para lá e para cá, mas eles não querem verdadeiramente essa palavra. Mas muitos vão ser, aleluia, surpreendidos. E a palavra de Deus diz no capítulo 4: e levantou-se de madrugada, de novo, no dia seguinte, e pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre, aleluia, Jesus, a soleira da porta. Somente o tronco ficou de Dagom. Nada suporta, irmão, a presença de Deus. Nada suporta, aleluia, o mover do Espírito Santo. Eles levantaram e caiu de novo, e desta vez quebrou, aleluia, a cabeça e quebrou as mãos sobre a soleira. E para eles a soleira era sagrada. Por isso que a palavra diz que até hoje, até nos dias de hoje, eles não pisam. Os sacerdotes, os filisteus, os homens e as mulheres daquela época, e mesmo o povo que vive hoje, aleluia, Jesus, que idolatra, eles não pisam naquele lugar, aleluia, porque eles acham que foi como maldição. Porque quem não conhece a presença de Deus, quem não anda na presença de Deus, não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é. Como eu disse para o Diácono Jimenez, muitas das vezes nós temos que lembrar o que nós passamos lá atrás, para que nós possamos, aleluia, Jesus, a vir administrar, irmã Ana, o que está acontecendo na nossa vida, para que nós não viemos errar novamente, para que nós possamos, aleluia, ter a presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus não venha se apartar de nós, para que a estátua, aleluia, Jesus, a idolatria que nós estamos levantando, não venha a ser uma idolatria da qual que ela venha, aleluia, Jesus, ficar encruada na nossa vida. Que nada mais que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, que não tem palavra que seja maior do que a idolatria que nós colocamos na nossa vida e no nosso coração. Porque não tem nada mais importante do que a presença de Deus, querido. A partir do momento, eu digo para você, querido, de experiência própria, a partir do momento que refrutar a presença, a busca do Espírito Santo, pode, aleluia, Jesus, começar a contar os dias. Você sabe por que o Senhor permitiu essas coisas nesse povo? Primeiro, porque eles eram um povo pagão. Segundo, porque era um povo, aleluia, Jesus, que eles não suportavam, aleluia, Jesus, o povo de Israel, não suportava os crentes. Por quê? Aleluia, Jesus, porque com certeza, para você viver perto de crente, ou você se converte, ou você se muda, ou você vive de mal com ele. Por isso que muitos, aleluia, Jesus, eles vão continuar. O dia que eles não estiverem falando mal de você, pode começar a se preocupar, querido. Pode começar o dia que eles não estiverem te maldizendo, o dia que eles não estiverem, aleluia, Jesus, te provocando, o dia que eles não estiverem, aleluia, te caluniando, pode se preocupar, querida.
Pode se preocupar que você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está andando no caminho no qual o Senhor mandou você andar. Porque quando você estiver nesse caminho, até teus vizinhos olham torto, porque eles não gostam de você. Eu vou lá na casa do irmão José e eu vejo aquele vizinho da frente da casa dele, e ele não gosta de nós porque nós somos crentes. Ele não gosta porque ele tem aquelas idolatrias dele pendurada, eles têm os Dagon dele, eles não gostam da gente. E quando você tem o Espírito Santo, quando você olha para uma pessoa, você sabe que ela não gosta de você, é porque você, ou que você tem e ele não tem. E não é que ele não possa ter, é que ele não quer ter, porque se ele tiver, ele precisa mudar de vida. Ele precisa, aleluia, Jesus, largar a idolatria, precisa largar a Dagon, ele precisa largar essas coisas desse mundo. A partir do momento que cada, aleluia, Jesus, coisa que tem, elas começam a roubar a tua atenção diante desta palavra, aí o Senhor já não está mais no negócio. E eles, os filisteus, diziam, aleluia, Jesus. Olha só o que diz o versículo 5. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisavam na soleira da porta, e Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Ó 6, porém a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod. Porque muitos acham, irmão, que esta palavra é brincadeira. Muitos acham que isso aqui é um livrinho, um conto de história. Só que tudo que está aqui, irmão, tudo que está aqui vai se cumprir. Tudo que está aqui, o Senhor tem deixado para mim e para você. O Senhor tem nos alertado, aleluia, Jesus, para que nós não levemos, aleluia, as coisas que são idolatria, as coisas que não agradam Deus, para colocar do lado, aleluia, Jesus, das coisas santas, do lado da palavra, do lado da busca, do lado do jejum e da oração. O Senhor tem nos alertado dia após dia, até o dia de hoje eles não pisam lá. Mas olha só o que diz. Porém a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e atingiu, os feriu com hemorroidas, Asdod e seus, aleluia, Jesus, em todos os seus limites. Por que hemorroida, irmão? Ou você não sabia que estava escrita essa palavra na Bíblia? Eu garanto que tem um monte de gente que não sabia. Sabia, irmã Fernanda? Não sabia? Tem um monte de coisa que está escrito aqui. Fala de fezes, fala de gente comendo fezes, fala de um monte de coisa. Falam de gente comendo criança, aleluia, matando criança para comer, para matar fome, e fala de um monte de coisa. Por isso que eu digo que é necessário ler a Bíblia, querido. É necessário ler a Bíblia. Agora o Senhor permitiu que todos os limites de Asdod fossem tomados, fossem atingidos por esta hemorroida, desde os pequenos até os grandes. O Senhor não perdoa ninguém. Por quê, irmão? Por causa da misturança de querer colocar coisa santa, aleluia, Jesus, colocar as coisas de Deus, misturar com as coisas do mundo, com as idolatrias, com as coisas que não agradam Deus. Olha só o que diz a palavra no 7. E vendo então os homens de Asdod que aconteceu, disseram: não fiquemos com a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós e contra Dagon e os nossos deuses. Você sabe que muitas das vezes as lutas, provações, a mão do Senhor está sendo dura. E o Senhor tem alertado quantos que hoje, se você tivesse a oportunidade, aleluia, Jesus, de ir lá naquele pequeno príncipe, quantos que estão, a mão do Senhor está, aleluia, porque eu não quero que você seja, aleluia, medíocre, que você seja inconstante e não achar que o Senhor não toca numa criança, não toca num filho, não toca ali, não toca aqui para tratar contigo. Não seja, aleluia, Jesus, ignorante nesse ponto, porque o Senhor, quando Ele precisa salvar uma alma, para Ele não importa o que Ele tenha que fazer, porque a Bíblia Ele deixou escrito para mim e para você, irmã Fernanda, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não tem nada que possa, aleluia, Jesus, sucumbir, aleluia, à presença do Espírito Santo, para que você possa ser instrumento na mão de Deus. Muitas das vezes você não consegue, você não entende, porque tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades. Quantos que pensam, aleluia, pensar em voltar, pensar em parar é um direito teu. Como eu falei para a irmã hoje, pode, mas essa vontade ela vem e logo passa, porque daí nós lembramos da onde, Diácono Rimenez, o Senhor nos arrancou. Nós lembramos da onde e por que o Senhor nos trouxe até aqui. É porque que hoje, aleluia, Jesus, enquanto eles te maldizem, enquanto eles falam de você, você continua de pé, você continua caminhando.
E você vê as pessoas cada dia mais derrotadas na presença de Deus, porque elas não querem seguir essas leis, esses preceitos, os quais o Senhor deixou para nós. E quando nós olhamos aqui, os filisteus, eles queriam se livrar, aleluia, o povo de Asdod, eles não queriam mais, eles disseram, olha, vamos tirar daqui, porque a mão do Senhor é dura contra nós, porque o Senhor, Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus da espada, Ele é um Deus do fogo consumidor, querido. Não pensa não, muitas, aleluia, bênção, muita vitória não tem chego, porque não tem, aleluia, perseverança, não tem pagado preço. Olha o que diz o 8, por isso enviaram ao mensageiro e congregaram a si todos os príncipes filisteus e disseram, o que faremos nós com a arca de Deus? Chamaram todo mundo e disseram, está ficando difícil para nós. Muitas das vezes a presença de Deus, muitas das vezes a arca de Deus na tua vida, no teu ministério é pesada. Não é mole, querido, porque o Senhor não enganou ninguém, o Senhor nunca mentiu para ninguém. O Senhor falou, aleluia, Jesus, que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós venceríamos o mundo. Ele disse também que o fardo dele é pesado, mas ele também nos disse, quem quiser, ele não falou você é obrigado a andar atrás de mim, ele não falou você é obrigado a me servir, ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz, não a do pastor, a do João, ou do Pedro, da Maria, pegue a tua cruz e me siga. Aí você olha, aleluia, Jesus, o peso da cruz de Cristo, você olha o peso que o Senhor pagou, aleluia, para que eu e você estivéssemos até aqui. Dá vergonha, porque nós estamos olhando para a cruz de revesteio, porque se nós estivermos olhando de frente para a cruz, nós sabemos que todo aquele sangue que escolheu no Calvário, todo aquele sangue, aleluia, Jesus, que foi remido lá no Calvário, foi para que eu e você tivéssemos salvação. E muitos cospem, aleluia, Jesus no sacrifício da cruz. Muitos viram as costas para o sacrifício de Jesus na cruz. Muitos esquecem de que Deus, aleluia, deu o seu unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos dão de ombro para isso. Mas os filisteus, quando viram o peso da mão do Senhor, por isso que a Bíblia diz, como disse o diácono Roberto hoje, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filisteus, quando viram o peso da mão do Senhor, logo trataram de se retratar e tirar do caminho deles, logo trataram de retirar a arca da presença da área, da terra, do bairro e da vila deles. Muitas das vezes nós estamos passando luta, estamos passando dificuldade, mas nós não tiramos, aleluia, Jesus. Nós não tiramos, aleluia, as imagens, as esculturas, nós não tiramos as coisas que estão impedindo a presença de Deus de operar na nossa vida. E a Bíblia continua dizendo na parte B, será que levaram, e daí eles pegaram, a Bíblia diz que eles levaram a arca de Deus de Israel, e será levada até Gate. Eles disseram, olha, vamos dar outro destino para isso, vamos dar outro destino, e eles levaram até Gate. E levaram para lá a arca de Deus de Israel. Ao 9, e sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? Não tem para onde correr, querido. Se a presença de Deus, se o Deus te escolheu, se o Deus pode vir, irmã Juliana, de São Paulo, pode vir para São Lourenço, pode ir para o Rio Grande do Sul, pode ir para Manaus, pode ir para o Recife, pode ir para onde você quiser. Se o Senhor colocou sobre você uma incumbência de você, aleluia, servir a Deus, as lutas, aleluia, Jesus, muitas das vezes as hemorroidas, muitas das vezes as provações, as dificuldades já estão aí, querido, mas você não está percebendo, porque você, aleluia, Jesus, muitas das vezes, como muitos começam a acostumar, muitos começam a acostumar com as queixas, muitos começam a acostumar, aleluia, com as murmurações, muitos começam a acostumar com a vida, aleluia, de enfermidade, aleluia, Jesus, e muitas das vezes nem física, não é, irmão Ari, muitas das vezes é uma enfermidade espiritual, porque a pessoa começa, como eu disse por irmão, a pessoa começa a conversar com o inimigo das nossas almas, porque quando está difícil, é quando as lutas acerram, quando está difícil, que você diz que não aguenta mais, é quando está difícil. O Senhor diz que é quando você está fraco, é que você está forte, porque o Senhor não vai te dar nada sem te provar. O Senhor não vai abençoar a tua vida se o Senhor não olhar para você e não ver interesse no teu coração, não ver, aleluia, verdadeiramente você voltado para as coisas as quais Ele tem para você. Porque quando Ele olha para você, Ele não olha somente para você, Ele olha para trás, aleluia, de você, porque Ele colocou um ministério sobre a tua vida.
E quando se cria uma idolatria, quando começa a alisar a Dagon, quando você começa a fazer os planos os quais o Senhor não está nele, aleluia, Jesus, não há progresso, não há vitória, não há perseverança, aleluia, Jesus. E muitos não conseguem compreender como é que isso acontece. A dedicação ao Senhor Jesus, ela é inquestionável. A dedicação ao Senhor, a busca pelo Espírito Santo. Se eu e você nos afastarmos do Espírito Santo, se eu e você nos afastarmos, aleluia, irmã Jocélia, da arca de Deus, o que vai chegar na sua vida? O que vai chegar na minha vida? A arca de Deus para mim e para você hoje representa o Espírito Santo. Se você se afastar, aleluia, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, o que chega na tua vida é o que Isaías 63:10 disse. O Espírito Santo, ele começa a pelejar contra você, ele se faz inimigo e ele peleja com você, porque o Senhor não pode ir contra a própria palavra. E muitas das vezes nós não entendemos por quê? Porque nós não lemos Bíblia, querido. A Bíblia, tem muita coisa na Bíblia que tem que ser lido. Quando eu falo de Gênesis, Apocalipse, querido, começa a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ah, mas o Velho Testamento era lei nada, está ligado de Gênesis a lá Apocalipse, ela está ligado. Tem coisas da Gênesis que é para acontecer e já aconteceram em Apocalipse. Só que se você não lê a Bíblia, querido, você for crente de banco, você for crente que só vai na igreja, você não está sendo autossuficiente para a arca de Deus operar na tua vida. Precisa ler a Bíblia. Senta, pega a tua Bíblia, vai ler a Bíblia, vai chorar na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia continua nos dizendo, aleluia, Jesus no 10, e então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mudaram de cidade de novo. Aleluia, de Asdod, aleluia, Jesus, eles foram para Gate, de Gate, aleluia, Jesus, eles foram para Ecrom. Não adianta. O Senhor continuou ferindo depois de, aleluia, Jesus, Asdod, depois de Gade, depois de Ecrom. O Senhor continua ferindo eles, por quê? Porque o Senhor está falando para mim e para você que não tem para onde você fugir. Não tem para onde você largar as coisas, o ministério que o Senhor te deu. Não adianta você se esconder. Ele disse, se estiver embaixo da terra, lá eu estou te vendo embaixo do mar. Não tem para onde, aleluia, nós fugirmos da presença de Deus. E esse povo levou, aleluia, Jesus, a arca de Deus para Ecrom. E sucedeu, ao que diz 10, Ecrom, e sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e de Ecrom exclamaram dizendo, transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, nós e o nosso povo. Eles disseram, ó, estão trazendo maldição aqui para nós. Eles já sabiam. Agora eu te pergunto, como este povo de Ecrom, quantos que conhecem a palavra de Deus, quantos que conhecem e sabem que estão passando luta, porque não andam na presença de Deus, não obedecem a Deus e tentam ficar passando como este povo, aleluia, de Gate, passou a arca para Ecrom. É a mesma coisa, muitos crentes estão dizendo, a culpa é do João, do Pedro, querendo passar a responsabilidade, e tem trazido luta para si mesmo, tem trazido prova para você mesmo, tem trazido, aleluia, dificuldade para você mesmo. Um dia de alegria, porque recebeu, porque está com o bolso cheio, e no outro dia vem as provação, vem filho doente, e o Senhor está falando. Não adianta sair por aí com essa boca grande. O pastor Roberto fica lá amaldiçoando. Está escrito aqui, Senhor, quando o Senhor chamou a atenção para que não fosse misturada as coisas santas, aleluia, com a idolatria, o Senhor permitiu, aleluia, essa hemorroida, Deus permitiu essa enfermidade sobre a vida deste povo. Primeiro, que o Senhor não quer misturança. Segundo, que o Senhor não permite, aleluia, Jesus, que os servos dele andem de qualquer jeito. Se nós formos hoje, se nós saíssemos daqui agora e nós fôssemos lá no Hospital São Lucas orar, na UTI ou nos quartos, você ia ver quanto crente está encostado lá. Se nós for ali no hospital, ali na fundação, você vai ver quantos crentes estão encostados ali. Aonde você for, e se você perguntar para eles o que está acontecendo, eles vão te contar. Eu estou desviado há não sei quanto tempo, eu estou desviado há não sei quanto, é porque não sei o que, é porque uma vez eu estava na igreja, mas o fulano, a ciclano, nunca esteve na igreja por causa do Senhor. Quem está na igreja por causa de Deus, por causa da palavra, por causa do Espírito Santo, não fica olhando para homem, querido, porque o teu negócio é com Deus. Como eu falei para o irmão, olhe para o céu, como disse a palavra, aleluia, Jesus de Benadab, de semana passada. Olhe para o céu, querido, porque o Salmo 121 diz, irmã Neuza, que o nosso socorro vem do
céu, vem de Deus que fez o céu e a terra. O nosso socorro não vem de homem. Se você não dobrar o teu joelho, se você não buscar no Senhor, se você não entregar os teus caminhos e você não servir ao Senhor, não tem como o Senhor te dar vitória, não tem como o Senhor trabalhar na tua vida, não tem como, aleluia, Jesus, o Senhor olhar para Satanás e repreender ele e dizer: não toca nele, não toca nela, porque está fazendo a minha vontade. Se você e eu não estivermos nesta posição, não tem como o Senhor nos impedir. Por isso que o Senhor, ele tem dito dia após dia para mim e para você: eu sou contigo, esforça-te, tem bom ânimo. Mas eu não tenho, então só chora e só se humilha na minha presença. Mas não fique na mornidão, não fique até aparecer, aleluia, Jesus, a permissão de Deus, como apareceu. E você acha o quê? Que é só o Senhor está falando só das hemorroidas, sobre os grandes, os pequenos? Não. O Senhor está falando, como falou conosco um dia desse, sobre o demônio, o espírito mal da parte de Deus que veio para assolar o rei Saul. O Senhor permite certas coisas, mas mesmo assim as pessoas estão, aleluia, Jesus, dormindo abraçado. Tem casal que já não estão mais em 2, eles estão em 3. Tem pessoas que já não estão mais em 2, então em 6.202, porque é o que é uma legião. Eu digo para você, querido, quer brincar com as coisas de Deus, quer zombar com as coisas de Deus, faça como os filisteus. Coloque as coisas impuras para dentro da tua casa, coloque as coisas que não agradam o Senhor. Não se conserta com Deus, não busca o Senhor, não cumpre o teu ministério, não se conserta com Deus para ver, aleluia, Jesus, seu Senhor vai poder ser contigo. Se o Senhor for contigo, a Bíblia está errada e eu estou perdendo meu tempo empregando esta palavra, porque o Senhor exige sim. É pesado sim, irmã José. Não é mimimi, não é para gente moloide, não é para covarde, não é para medroso, é para gente valente. Por isso que o Senhor disse para Gideão: Gideão, fala para os covardes medrosos que eles podem voltar, eles podem ficar à vontade. É assim que o Senhor trabalha comigo, querido. O Senhor trabalha comigo e com você do jeito que eu prego esta palavra, irmã. O Senhor trabalha na sinceridade. O Senhor não trabalha, vai indo assim que vai ajeitar. Não vai ajeitar nada, querido. Porque o Senhor voltar hoje e te pegar do jeito que está, Ele vai dizer: mas por que que você não foi? Por que que você não fez? É o que o Senhor vai falar para mim e para você. Porque não é de qualquer jeito, a porta ela continua estreita, querido. Enquanto tem gente por aí, aleluia, querendo colocar as coisas de Deus do lado de Dagon, querendo puxar Dagon para ser, aleluia, seu companheiro, querendo trazer as coisas de Dagon para dar desculpa nos outros. Enquanto isso, o inimigo das nossas almas tem trabalhado dia após dia, tem destruído, e ele não brinca com o serviço dele, ele não brinca com o trabalho dele. E a Bíblia diz assim no 11, aleluia, Jesus, depois que eles disseram: olha, estou mandando maldição para cá, porque eles querem matar, no 10, nós e o nosso povo, ao 11, e mandaram chamar a todos os príncipes e os filisteus e disseram: devolvemos a arca de Deus a Israel e tornemos ela para o seu lugar, e não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror mortal em todas as cidades e a mão de Deus pesava contra eles. Começam a devolver. Tem gente que vai tentar, querido, tem gente que vai tentar se consertar, mas vai ser tarde. Aleluia, Jesus. Quantos que tem, aleluia, descido à sepultura? É de 5. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas nos últimos meses, os carros que têm batido, hoje mesmo, foi 4 ou 5 numa batida, morreram numa vez só. Não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo. Mas daí por quê? Cadê Deus? Se Deus não pode livrar, por que será? Será que não estão, aleluia, Jesus, colocando, aleluia, Jesus, a vida, colocando, aleluia, Jesus, atrás de estátua, atrás de imagem, atrás de Dagon? Será que não estão, aleluia, preferindo pedir socorro para quem não pode socorrer? Como aquela mulher pediu socorro ao rei, o rei falou: se o teu Deus não puder te socorrer, quem sou eu para te socorrer? Se eu e você não tivermos o socorro do Senhor, se eu e você não tivermos a presença de Deus, nada podemos nós. Aí nós vamos passar o resto da vida como esse povo aqui de Ecrom, dizendo: estão trazendo maldição sobre a minha vida, estão amaldiçoando a minha casa, estão fazendo isso, é por isso que eu estou assim. Não, está assim porque não está a presença de Deus na casa, porque Deus não está no negócio.
Porque quando Deus está no negócio, pode chorar, Mori, pode dobrar teu joelho, pode não abrir a boca, pode não sair uma palavra da tua boca, mas as lágrimas que saírem do teu rosto, o Senhor vai colher e vai transformá-las em bênção, porque o Senhor vê veracidade em lágrimas, em busca, porque quando tem lágrimas, quando tem busca, tem veracidade, porque há quebrantamento pelo Espírito Santo. O Senhor sabe que Ele está tocando no profundo, no oculto. Tem que haver lágrimas, querido. Eu e você precisamos nos render na presença de Deus, se nós queremos. Não se preocupe com os outros, se preocupe com você, com a tua vida, com o teu ministério, com o teu casamento, com os teus filhos. Se preocupe com a tua salvação. Não se preocupe com nada nessa terra, coisas que estão te tirando a paz, coisas que estão te trazendo, aleluia, tribulação. São coisas as quais você olha e você não consegue resolver, se você não orar, se você não buscar, se você não crer que o Senhor pode mudar o teu cativeiro. Aleluia, Jesus, Deus está sendo pouco para você. Deus não está sendo sincero com você, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor é fiel conosco, que o Senhor tem nos dado graça, que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, creia no Senhor teu Deus, para ser salvo tu e a tua casa. E a Bíblia continua nos dizendo, 12: e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Imagina o desespero, querido, de uma enfermidade. Imagine, irmão, você está, aleluia, numa situação na qual você sabe que a luta que você está passando, ou quantos desses pais que eu estou te falando, que estão lá no Pequeno Príncipe, ao derredor de um leito, de uma enfermidade, de um berçário, e aquele filho está todo entubado, e muitos daqueles, não estou falando todos, muitos daqueles está no coração deles, e eles sabem que eles estão passando aquilo, aleluia, com permissão de Deus, porque já oraram. Daí eles saem atrás de profetas, de homens que vão revelar, só que o Senhor já falou para eles: Ele é meu, eu levo, eu faço, quando eu quero, do jeito que eu quero. Eu não preciso da tua permissão. Deus não precisa da tua e a minha permissão para nada. Deus faz o que quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. O Senhor, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe o que vai acontecer na quarta, Diácono Rimédio. O Senhor sabe o que vai acontecer sábado que vem. Na onisciência, na onipresença de Deus, na onipotência de fazer todas as coisas. Ele sabe tudo que vai acontecer. E muitas das vezes as pessoas, quando o Senhor vem, pega alguém, recolhe e leva para o seio de Abraão, leva para o leito dele. Ele diz: ó, vem comigo, meu filho. E muitos ficam maldizendo: se Deus existisse, isso não acontecia. Se Deus não sei o que. Filhinho, quem é eu e você na fila do pão para questionar ao Senhor Jesus? Quem é eu e você, nem que nós estivermos 100% na presença de Deus, coisa que nunca vai acontecer. Jó, reto, íntegro, temente ao Senhor, e se desviava do mal. Mesmo assim, quando chegou a luta, Jó, aleluia, questionou a Deus. E Deus falou para Jó: onde tu estavas quando eu estendi o mar sobre a terra? O Senhor pergunta para mim e para você: aonde que você estava quando eu coloquei esse ministério sobre a tua vida? O que você está fazendo com o ministério que eu coloquei sobre a tua vida? Não é só para vocês, é para todo esse povo que assiste amanhã, depois, de noite, de madrugada. É para todo esse povo aí. Porque eles sabem, muita gente que está aí nos vendo, muita gente que vai nos ver depois, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão facilitando a sua vida. Estão indo para lugares, irmã Fernanda, que se sente bem, que pode fazer tudo. Ah, eu posso beber? Pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso fornicar? Pode. Mas você não pode entrar no céu assim, querido. Continua nessa tua vida, vai fazendo isso. Pode continuar, vai indo. Porque naquele dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que não cumpriram o seu chamado e passaram o tempo todo dizendo: é culpa do João, do Pedro, do pastor, do Roberto, da Maria, da fulana. Porque o Senhor, Ele chamou gente sincera, reta, temente a Ele, e que ainda se desvia do mal, como Jó. Jó não era melhor que eu e você. Jó só era tudo isso que o Senhor deu o ministério e falou do ministério dele: reto, sincero, temente a Deus. Por isso que o teu ministério, querido, o meu ministério que o Senhor colocou sobre a nossa vida, vai ser requerido. E Ele não vai querer saber de desculpa que eu e você estávamos doentes, que eu e você estávamos assim. Você sabia, irmão Ari, que muitas das vezes
Eu conheci pessoas que tinham enfermidades que o médico dizia que não tinha cura, e elas não sabiam o que fazer. E um dia, por acaso, ouviram a voz do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo disse: por que você não vai lá no hospital orar? Ah, mas o que eu vou fazer no hospital se eu estou doente? O Espírito Santo: por que você não vai lá orar? E foi orar. Quando ele saiu de lá, ele estava curado. Lembra da frase que Elias falou para a viúva? Faça para mim primeiro. Quando você quiser algo do Senhor, faça para Ele primeiro. Quando você quiser requerer e pedir algo para o Senhor, olhe antes de você pedir. E se você não está fazendo, você pede perdão para Deus e diz: Senhor, eu estou pedindo hoje, mas eu sei que eu não estou fazendo, mas eu vou fazer um negócio com o Senhor. Não vai ficar jurando, porque senão daqui a pouco o Dagon está lá morando dentro da tua casa. Eu vou fazer um negócio contigo, Senhor. Eu vou começar a te servir, eu vou te obedecer e andar na tua palavra, porque o Senhor sabe que eu preciso de vitória. O Senhor sabe que eu preciso ser abençoado. O Senhor sabe que eu preciso ser feliz nessa terra. O Senhor sabe que eu preciso, aleluia, Jesus, que as portas se abram. E é dessa forma que o Senhor vai nos abençoar. Não importa o que está acontecendo, a luta, a provação. Eu estou cansado de falar para vocês, irmãos, não existe luta, aprovação, dificuldade maior que o teu Deus. Porque se tiver que Deus de mentira está servindo, não existe dificuldade que Deus... Você acha que Deus está rindo lá sentado e olhando lá, o José está passando luta e Deus está dando gargalhada? Não, Deus está dizendo: eu estou provando o José, para ver que quando falta comida lá na casa dele, para ver se ele vai orar e vai pedir para que eu envie alguém com mantimento. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele faz comigo isso há 15 anos, querido, e eu aprendi, e eu nunca voltei porque Ele não me deu, porque o Senhor não tem filhinho mimado. O Senhor não tem o filhinho Nutella. O Senhor não tem, aleluia, os preferidos. Lembre-se, você não é João, que recostava no peito de Jesus. E também você não é Pedro, e muito menos Judas. Nunca esqueça disso. Você é um dos que foi chamado para cumprir o chamado que o Senhor colocou sobre a tua vida, para cumprir o evangelho, para andar nesta palavra. Você é um homem, muitos são chamados, mas escolhidos são bem poucos. Só que os escolhidos, como eu disse antes, muitos estão cuspindo na cruz. Mas eu creio que não é o teu caso e nem o meu. Porque nós temos, não adianta, não pense que você não vai cair. Não pense que você não vai chorar. Não pense que você não vai desanimar. Não pense que você não vai querer voltar. Não pense. Você vai, tudo isso vai acontecer com você. Não pense que você não vai se irar. Não pense. O próprio Jesus, quando viu as vendilhanças lá no templo, virou tudo, e a Bíblia diz que o azorague comeu no lombo da negada. Então eu digo para você: não vem com desculpa que não cola mais nada para o Senhor. O Senhor só quer olhar para mim e para você e ver a nossa caminhada, as nossas lágrimas. E muitas vezes Ele quer ver, irmã, o nosso sofrimento. Porque é o sofrimento, irmão Ari, que trata, que transforma o caráter de um homem e uma mulher de Deus. Se você não tem sofrido, só que enquanto sofre, não murmure. Quando você sofrer, busque o Senhor. Fale para o Senhor que essa luta, que essa provação não vai te matar. Senhor, eu sei que não é para me matar, porque Ele não é assim, querido. Ele está fazendo para melhorar você como ser humano, como servo de Deus, como um caráter cristão. O Senhor está fazendo isso para te melhorar. Porque o Senhor sabe, se Ele abrir a torneira, se o Senhor colocar a jorrar, muitas das vezes Ele vai perder o servo e a serva dele. Então eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, querido, não coloque Dagon para dentro da tua casa. Não queira colocar as coisas santas. Não queira impelir o Espírito Santo em coisas nas quais esta palavra diz que Ele não concorda. Não queira, aleluia, Jesus, mudar, transformar, achando que vai ser do meu jeito, se não for eu estou fora. Então eu tenho que dizer para você: você está fora. Porque o Senhor não vai se dobrar para mim e para você. O Senhor não vai fazer para mim e para você. Aleluia, Jesus. Eu quero uma hora, eu vou dar a oportunidade. Uma hora dessa o irmão Abrantes vai pregar. E eu quero que ele conte para vocês desde quando ele saiu de lá, desde quando ele subiu lá para cima. Eu quero que você conte, que ele conte para você quanta fome ele passou com essa menina aí, com essas crianças. Eu quero que ele conte para vocês o que ele viveu. Mas eu quero que você venha com o coração limpo, para você ter vergonha, para você ficar quebrantado, para você entender que o Senhor não faz isso para te matar. Enquanto você vai caminhando, o Senhor vai cuidando de você.
mas não quer dizer que Ele não vai deixar faltar 2 ou 3 dias para provar você. Não se iluda com Deus, querido. Seja fiel com Deus no pouco e no muito. Hoje, antes de eu sair de casa, falei para o diácono Roberto, antes de sair de casa eu pedi uma palavra, falei: Senhor, eu estou indo lá fazer uma visita. Antes de sair de casa eu abri a palavra, quando o Senhor falou em Mateus: sede fiel no pouco, porque sobre muito te colocarei. Foi a palavra que o Senhor me deu antes de sair de casa. Ele olha para mim, você acha que Ele fala para mim, fala o quê? Ele fala para mim: eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado, mas não pare de pregar, não pare de caminhar. Eu sei que eu te prometi muitas coisas, mas não pare, porque o único jeito de eu te abençoar é se você não parar. Se você parar e ficar murmurando, você parar e ficar olhando o movimento, não vai ter como, querido. É melhor você chorar, é melhor você ir lá para o meio do mato e gritar 1 hora sem parar, gritar para o céu e dizer que você não aguenta mais. É melhor isso do que você abrir a boca e murmurar contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Porque não tem o que eu e você peçamos que o Senhor não faça por nós, mas Ele precisa ver se verdadeiramente nós queremos ser fiel para Ele. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento também faz com que nós sejamos seres humanos, homens e mulheres melhores. Então eu digo para você, em nome de Jesus, entra para dentro de você, volta para dentro de você. Começa a olhar como é que está a tua vida, como é que está a tua casa, como é que está o teu ministério. E aí você vai ler esta palavra e você vai entender por que as coisas não estão melhores, por que as coisas poderiam estar melhores. O Senhor fala conosco, e eu sempre digo para você, toda vez que você escutar a palavra de Deus e você compreender e entender e aceitar, você está sendo transformado. Só que é como o grão de areia, querido. Não é vir na igreja um dia e dizer: agora eu já estou liberto. Não, você tem que deixar a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, irmã Jocélia, e ouvir esta palavra. Não eis que te digo, serva minha, que vou arrumar um varão, vou dar isso. Não vai dar nada, Deus não vai dar nada. Deus vai arrumar, aleluia, Jesus, tua vida para você morar no céu. É o que disse Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentando. Então não tem nada antes de você buscar o reino do céu e a justiça. Se você fizer, está errado, está contra a palavra de Deus. E para mim e para você, contra a palavra de Deus é como disse o Senhor a Paulo: Paulo, duro para ti é cauchutar com os grilhões. Nunca esqueça, tudo que você for fazer, for começa na presença de Deus. Faça na presença de Deus do jeito que esta palavra. Se você não aceita porque você não conhece, vai conhecer a palavra, vai conhecer o Espírito Santo e vai conhecer o Deus que você diz que serve. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar para que o entendimento, para que nós possamos cada dia mais, irmão, compreender o que o Senhor quer com nós, porque os dias são maus, está se estreitando, está difícil, mas o Senhor está na nossa vida, querido. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está guardando nós, o Senhor tem coisas grandes, tremendas preparadas para os fiéis, diz a palavra de Deus. Então eu sei que você quer, se não é, você quer ser fiel, se não está, você quer consertar, e é assim que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Eu e você gostando ou não, eu e você querendo ou não, a palavra de Deus é essa. Ela é reta, não faz curva. E ela veio para mexer lá no íntimo, no oculto. Ela não veio para dizer, para me agradar, para te agradar. A palavra de Deus, ela veio para fazer, para transformar nós, irmão José. Esta palavra, ela tem que te transformar. Essa palavra, ela precisa te revirar do avesso. Porque muitas coisas, antes de eu ser cristão, antes de eu conhecer esta palavra, eu não cria. Muitas coisas, mas eu só criei não quando pregaram somente para mim. Eu criei quando eu peguei a Bíblia, eu disse: não, eu vou estudar porque eu quero saber se isso é verdade. Eu quero saber se esse Deus trabalha. Eu quero saber se isso muda mesmo. Foi assim que eu aprendi e conheci o Senhor. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus e nós vamos orar para que Deus, aleluia, Jesus, se compadeça de nós e nós possamos, em nome de Jesus, ser corrigido dia após dia e que haja transformação na nossa vida.
e que nós possamos, aleluia, não esfregar bênção na cara dos outros, mas que as pessoas possam ver o quanto vale a pena servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eis tua palavra, eis teu querer, Senhor. Eu creio, Pai querido, no poder da tua palavra, no poder do teu Espírito. Eu creio, Pai, que no sacrifício na cruz, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho, Pai. E nós sabemos, ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor tem coisas tremendas para fazer sobre a nossa vida. Aqui está a tua igreja, aqui está teu povo, aqui está, Senhor Deus, que dos que o Senhor queria que estivessem. Pai querido, Deus amado, eu não quero, Pai, que como disse a palavra, que eu não perca nenhum, a não ser os que o Senhor não me deu, Pai. Que são o Senhor, Pai querido, que sabe, que faz, que transforma e que cura, Pai. Coloca as tuas mãos, abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, que toca agora, do alto da cabeça à planta dos pés, onde tiver dúvida, onde tiver preocupação, onde tiver ansiedade, onde tiver, Pai querido Espírito Santo, incredulidade, onde tiver, Pai querido Espírito Santo, Pai amado, perturbação, que caia por terra em nome de Jesus. Vai colocando as tuas mãos, ó Pai, vai abrindo as portas e janelas dos céus nesta noite. Tu conheces o meu coração, tu me conheces no profundo, no oculto, tu conheces cada irmão, Pai, no profundo, no oculto, no escondido. Coloca as mãos, ó Pai, nos dá graça, Pai, nos agracia com a tua presença pelo teu Espírito. Assim eu peço, Pai, crendo no milagre, nos abençoa, Pai, nos dá, Pai, uma semana abençoada, nos leva, Pai, nos guia, nos transforma, Pai, e que nós possamos ser surpreendidos pelas tuas bênçãos, Pai. Vem de encontro a minha vida, a vida dos meus irmãos. Assim eu te peço, ó Deus, e eu creio na vitória em nome de Jesus. Vamos louvar, Diácono Jimenez, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oleiro, estou aqui